Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti. É com grande alegria que estamos novamente reunidos através do Facebook, do YouTube, de nossas redes sociais, para meditarmos na palavra de Deus. Eu gostaria agora de convidar você a fechar os olhos e fazer uma oração comigo. Amado Pai eterno, nós queremos neste momento pedir a Tua bênção às nossas vidas. Oramos para que Teu Espírito nos conduza durante este estudo, neste momento em que esperamos, desejamos, ansiamos receber do Senhor a palavra que vem do Teu coração, a palavra que flui do Senhor. Para isso, Deus, eu peço que diminua eu, cresça o Senhor. Que eu seja tão somente em Tuas mãos instrumento para proclamar o que está no Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Jesus disse as seguintes palavras: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras de Jesus estão registradas no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nessas palavras de Jesus, 3 ensinos são evidentes, claros, né? Estão saltando diante de nossos olhos. Primeiro, Jesus deseja que tenhamos paz. Paz nele. Ele não está dizendo que tenhamos paz no mundo. Jesus não espera que encontremos paz no mundo, mas paz nele. E aí eu me lembro das palavras do próprio Senhor Jesus, que se encontram no Evangelho de João, no capítulo 14 deste Evangelho, no verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Mais uma vez, Jesus está nos dando a sua paz. O segundo ensinamento é que Jesus afirma claramente que o mundo nos proporcionará aflições. E é por isso mesmo que Ele deseja a nós paz, e é por isso que Ele nos dá a sua paz, não a paz que o mundo dá, que o mundo oferece. E a terceira lição, o terceiro ensino que nós encontramos nessas palavras de Jesus, é que Ele nos garante que venceu o mundo. O mundo está vencido. O que significa que aquele que domina este mundo foi vencido. Quando Jesus proclamou estas palavras aos seus discípulos, Ele já havia ressignificado a compreensão da Páscoa e dos elementos contidos na mesa. Ele ressignificou a compreensão do pão, Ele ressignificou a compreensão do cálice, do vinho. Assim como também Ele ressignificou a compreensão da Páscoa como libertação.
E essas palavras, elas foram ditas por Jesus quando ele estava ainda no cenáculo, no local onde ele havia celebrado a última Páscoa com seus discípulos. Um pouco antes dele ir com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, no local onde se encontra o jardim chamado Getsêmani. Jesus pronunciou estas palavras com o fim de preparar os seus discípulos para os acontecimentos que viriam após a sua morte. Seu desejo é que eles estivessem prontos para tudo o que iriam vivenciar a partir do evento da cruz, de tal forma que nada pudesse tirar deles a paz, que seus corações e as suas consciências pudessem permanecer em paz. A paz que Jesus oferece não é exterior. Ela não pode ser comprada ou adquirida por obras de mãos humanas, pois a paz que Jesus oferece provém do conhecimento adquirido por meio do Espírito Santo, das revelações de Deus e de seu reino a nós. Ela é um estado que se alcança através de um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Estado este que Jesus deseja que eu e você alcancemos. É por isso que nós lemos, registrado nestes evangelhos, essa expressão de Jesus. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. A expressão para que enfatiza a finalidade do discurso de Jesus. Para que tenham paz em mim. O discurso de Jesus se inicia no capítulo 14 deste Evangelho de João. E ele se encerra nestes versos que acabamos de ler. Então, nós devemos nos perguntar, quais são as coisas que Jesus disse a fim de que nós tenhamos conhecimento para que a paz dele permaneça em nós. Para que encontremos, então, esta paz nele. Dentro do seu discurso, por diversas vezes, Jesus diz aos seus discípulos que estaria ausente por um tempo, mas que eles não deveriam se entristecer, pois ele voltaria. E a alegria que sentiriam com o retorno dele, não mais poderia ser tirada deles. Então, o que Jesus, nesse discurso, declara, é a promessa da sua volta. Ele prepara os seus discípulos para que não se entristecessem com a sua ausência física, porque um dia ele voltaria. E quando isso acontecesse, a alegria seria muito intensa, e para todo sempre. Então isso deveria ajudá-los a vencer a tristeza de sua ausência. E dessa forma, contribuir para que a paz permanecesse em seus corações. A promessa da sua volta. Um outro ensino, uma outra coisa que Jesus também trata neste discurso, por diversas vezes, é a ênfase
de que seus discípulos deveriam guardar sua palavra e permanecer nela. E dessa forma, o amor deles por Jesus seria manifestado. E a consequência desta manifestação do amor deles por Jesus, no guardar da palavra e permanecer na palavra, era que o Pai também os amaria e faria neles morada. Conforme nós podemos ler em João, capítulo 14, no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 15, verso 10, também diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Aqui é a promessa da presença de Deus em nós, a promessa do amor de Deus para conosco, os seus discípulos. Eles deveriam guardar estas palavras, porque nos momentos difíceis que viriam, eles teriam a certeza de que o amor de Jesus Cristo e o amor do Pai permaneciam neles. Dessa forma, poderiam manter-se em paz. Jesus também prepara os seus discípulos para conhecerem a terceira pessoa da Trindade Santíssima. Ele prepara eles para receberem o Espírito Santo. E por isso eles também não precisavam mais se sentir órfãos, entristecidos pela ausência física de Jesus. Agora, eles teriam a presença do Espírito Santo com eles. Ora, Jesus, nesse discurso, promete a eles, e enfatiza esta promessa, de que o Consolador, o guia, o professor, estaria para sempre com eles. E essa promessa também para nós, seus discípulos. Ora, Jesus diz isso. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, né? Por isso disse o professor, né? E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. No capítulo 15, no verso 26, diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, nesse discurso, Jesus também promete que o Espírito Santo faria companhia para eles durante toda a jornada e a missão deles. Essa é a promessa de Deus para nós. E hoje nós vimos esta promessa se cumprir no Pentecostes, e nós vivemos esta promessa. Nós hoje temos em nós a presença do Espírito Santo, do Consolador, do nosso guia, que nos conduz, que nos ensina, que nos faz lembrar de tudo quanto Jesus falou e ensinou a nós por meio também dos seus apóstolos. E isso deveria trazer para eles conforto, durante aquele tempo em que estariam se sentindo ausentes,
carentes, órfãos da presença de Jesus Cristo. Nesse discurso de Jesus, do capítulo 14 ao capítulo 16, que nós estamos aqui lendo, né, e comentando, Jesus também os comissiona a encarnar a sua missão. Assim como ele, Jesus, havia encarnado, era preciso que seus discípulos amassem uns aos outros como ele, Jesus, amou. Eles estavam sendo preparados a darem a vida, se necessário, por amor a Deus e aos seus semelhantes. Em João 15, no verso 12, diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em meio a todas estas promessas que Jesus está fazendo e preparando os discípulos, Ele dá a eles uma missão. Jesus dá a eles um sentido para viverem. E é interessante, né, porque Jesus convoca os seus discípulos, e isto significa que Ele convoca você e me convoca também a nos amarmos como Ele amou. Amar é sinônimo de sofrer. De um sofrer incondicional, com o fim de atrair o amor daquele que nos rejeita. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, de capa a capa, nós encontramos um Deus de amor. Um Deus de amor que desde o princípio da criação amou o ser humano, amou toda a sua criação, mas que foi rejeitado pelo ser humano no Éden. Entretanto, Ele continuou amando o ser humano incondicionalmente, e toda a Escritura Sagrada vai nos mostrando este Deus de amor em busca do ser humano que o rejeitou. E é interessante, né, que quando Jesus chega diante da cidade de Jerusalém, Ele chora. Ele chora porque durante muitos longos anos, Ele tentou conquistar o amor daquele povo. Entretanto, eles mataram os profetas que Ele havia enviado. Eles rejeitaram diversas vezes o amor e o cuidado de Deus para com eles. Mas, em momento algum, Deus deixou de amá-los. E o amor, então, faz com que Deus sofra, derrame lágrimas, por causa da rejeição deste povo. E faz com que Jesus sofra, de tal forma, que no Getsêmani escorre suor de sua face, de seu corpo, como gotas de sangue. Jesus sofre incondicionalmente, ao ponto de abrir mão de um relacionamento que nós não conseguimos sequer compreender, porque é um relacionamento muito profundo da Trindade. Um relacionamento que é eterno, perfeito, mas que Jesus
precisa abrir mão para morrer a nossa morte. E no Getsemane, ele sofre essa dor de ter que fazer esta opção. Mas ele faz. Ele vai para a cruz. Ele morre a nossa morte. Ele desce ao Hades. Vence a morte, ressuscita ao terceiro dia. Tudo isso ele faz por amor. O amor nos leva a sofrer para reconquistar de volta aqueles que um dia nos rejeitaram, que nos desprezaram. Jesus nos convoca a amar como Ele amou. Nesse discurso de Jesus, de preparação dos seus discípulos, ele também diz a eles que eles seriam perseguidos, que seriam levados à morte, e que as pessoas que os matariam fariam tal obra, acreditando que estavam prestando ainda culto a Deus. E Jesus está dizendo todas estas palavras para que eles não se assustassem diante as perseguições, para que eles não se assustassem diante esta realidade que estaria por vir e que eles experimentariam. Veja só João capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Jesus nos prepara para esta verdade. Jesus nos prepara para a perseguição. E tem também mais um ensinamento que eu gostaria de destacar de Jesus, neste que é o seu último discurso para os seus discípulos. Jesus ensina a respeito de uma nova realidade na prática da oração. A cruz nos inseriu em uma nova realidade de vida. A partir da cruz, fomos unidos, mediante a fé na vida de Jesus Cristo. A história da redenção, ela redimiu a nossa história. E ela sobressai sobre a nossa própria história. E as nossas vidas se encontram na cruz com a vida de Jesus. E por isso, a oração, ela ganha uma nova realidade a partir da cruz. Veja só o que diz as palavras de nosso Senhor a respeito disto. João, capítulo 16, versículo 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. No versículo 26 diz assim: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Quando Jesus diz orar em meu nome, não se trata aqui de uma fórmula a ser adicionada no final das orações.
mas trata sim de uma nova posição em que nos encontramos a partir da cruz. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Eu não peço algo em nome de Jesus, porque no final da minha oração eu usei a fórmula mágica em nome de Jesus. E veja só, o próprio Jesus diz: eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Ele está dizendo: eu não preciso mais rogar ao Pai por vós. Eu próprio não vou mais rogar ao Pai por vós. A cruz nos uniu a Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, fez morada em nós. De tal forma que agora eu me encontro em Jesus. Então, quando eu oro a Deus em nome de Jesus, o que de fato está acontecendo é que eu falo revestido da autoridade de Jesus. Quando eu faço uma ação em nome de Jesus e declaro estas palavras, eu faço para que as pessoas que não o conhecem saibam que estou realizando isto na autoridade de Cristo Jesus, no poder de Cristo Jesus, e não na minha própria autoridade, não no meu próprio poder. Mas quando eu estou falando com Cristo, quando eu estou falando com o Pai, Jesus diz que já não roga por mim, porque eu já estou vivendo com Ele, a minha vida está nele, eu só subsisto nele, e quando eu reconheço isto, quando eu compreendo esta verdade, então eu oro a partir de agora, em nome dele. Não porque eu disse no final da minha oração, em nome de Jesus, como se isto fosse uma fórmula e autenticasse a minha oração como uma oração realizada pelo próprio Jesus. Nós não sabemos orar, de fato. O Espírito Santo, ele geme por nós diante do Pai, porque Deus precisa, de fato, pegar nossos corações e alinhar com a vontade dEle. Mas eu estou inserido em Jesus. Eu estou em Jesus. E é por isso que Ele diz, até agora nada tendes pedido em meu nome. Porque antes do evento da cruz, seus discípulos não poderiam estar com Ele, alinhados, conectados espiritualmente com Ele. Mas a partir do evento da cruz, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, veio fazer morada em nós. Então tudo que agora pedimos, pedimos em nome dEle, porque Ele vive em nós e opera em nós e nós nele. As palavras de Jesus, que nós lemos em João 16, 33, elas soam como um conselho de um pai para o seu filho, um conselho de um bom amigo para o seu amigo. Jesus mesmo chega a dizer que já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, a você e a mim,
as seguintes palavras. Eu estou falando isso para vocês, pois quando se encontrarem dentro destes acontecimentos, isto é, quando vocês se sentirem ausentes da minha presença, se sentirem só, lembre-se destas palavras. Lembre-se de tudo que lhes falei e fiquem em paz. Restabeleçam a paz em mim. Não se deixem ser vencidos pelo medo, pela dúvida, pelas injúrias, pelas calúnias. Não temam aqueles que podem matar o teu corpo, que podem roubar os teus bens. Não temam os reis, os governadores, os magistrados. No mundo tereis aflições. Vocês serão rejeitados, incompreendidos, odiados por muitos, pois seu amor e a sua luz perturbarão aqueles que aprenderam a amar as trevas, que aprenderam a se enriquecer na escuridão, a manipular o poder na surdina da noite, que veem no mundo, neste sistema epidêmico de vida, um meio de saciarem a cobiça de sua carne, de seus olhos, de suas almas. Mas eu lhes digo, tenham bom ânimo. Levantem a cabeça e sigam firme na missão que de mim receberam. Guardem as minhas palavras. E se as guardarem em seus corações, eu e meu Pai faremos morada em vossas vidas. Novamente eu lhes digo, tenham ânimo. O Consolador, o Espírito da verdade, Ele vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Vocês não estarão sozinhos nessa jornada. Pois agora, vocês já não são mais servos, mas amigos. Porque eu compartilho com vocês da minha vida. Já não preciso mais orar por vocês, pois o Pai os ama. E vocês agora se encontram em mim. E eu voltarei para vocês. E a nossa alegria, ela será eterna. O nosso gozo sem fim. Por isso, eu vos digo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Deus te abençoe. Amado Pai eterno, graças te dou pela tua palavra. Graças te dou, Senhor, pela tua revelação. E oro para que o teu Espírito nos faça compreender esta verdade. E que assim como o Senhor disse aos seus discípulos, naquele momento em que estava para ir morrer pelos nossos pecados, eu sei que essas palavras também são para nós, Senhor. Por isso não devemos nos turbar, nos entristecer, nos desanimar, porque o teu Espírito habita conosco. Porque o Senhor se faz presente em nossas vidas, por meio do teu Espírito. Porque o Senhor voltará e cumprirá a tua palavra, Senhor. Porque já havia nos dito que seríamos perseguidos, odiados, que teríamos aflições, mas que o Senhor venceu. E a tua vitória, Senhor, é a nossa vitória. E é por isso que
nós podemos caminhar com ânimo. Porque o Senhor voltará. E a tua alegria e a nossa alegria será eterna. Pois habitaremos para sempre na casa do Senhor nosso Deus. Obrigado. Em teu nome santo oramos, Jesus. Não como uma fórmula mágica. Não como um refrão. Em teu nome nós oramos. Porque agora compreendemos que nós estamos em ti, Senhor. Que estamos unidos para todo o sempre no Senhor. Amém.